Olá, papais e mamães! Hoje eu tô aqui para dar orientações do ensaio newborn. Tanto para você que vai num estúdio fotográfico levar o seu bebezinho, quanto se você for fazer aquelas lindas fotos em casa. São orientações que fazem com que o ensaio funcione muito melhor. Você seguindo cada dica que eu der aqui, você vai ter um rendimento, um aproveitamento maior. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. Amamentação. É muito importante o bebezinho estar com a barriguinha cheia para o momento do ensaio. Acontece demais de bebês que vêm no estúdio, a mamãe diz que o bebezinho já mamou, mas às vezes ele mamou muito pouco. A gente sabe que os primeiros 10 minutos de mamada, na verdade, é mais um líquido, ainda não é o leite. Então a criança precisa realmente mamar pelo menos meia hora para que ela esteja satisfeita. Às vezes o bebê mama 5 minutos, aqui ele já mamou, ainda não está satisfeito. Às vezes o bebê demora para mamar, ele cansa mamando, ele para um pouco, depois ele continua. Então a gente respeitar esse momento, realmente ter certeza de que o bebezinho está satisfeito é muito importante. Não adianta a gente começar a fazer as fotos e o bebê não está satisfeito, porque vai passar um pouquinho, o bebê vai acordar, vai chorar e aí vai ter que parar e amamentar. Então o ideal é que antes de iniciar a gente já veja que o bebezinho está satisfeito, está de barriguinha cheia. Para os bebezinhos que tomam complemento, então você já deixa preparado do ladinho, porque se acontecer do bebezinho dar aquela acordadinha, a gente vai, já dá esse complementozinho, o bebezinho já fica satisfeito e a gente continua o ensaio. Então, para as mamães que vão levar os bebês para o estúdio, nunca esqueça de levar o complemento se o bebê toma. Isso ajuda muito na hora do ensaio, porque aí não precisa ficar parando, às vezes não precisa nem estar tirando o bebê da onde ele está. Ali mesmo o fotógrafo vai dar um mamazinho para o bebezinho continua dormindo, satisfeito, tá? É importante a mamãe prestar bastante atenção na história do bebê estar ou não satisfeito, se ele mamou o suficiente ou não. E se você tem dúvidas sobre a amamentação, converse com o pediatra, procure mais informações. Existem muitos casos de bebês que eu vejo, né, nos grupos que eu tenho de fotógrafos, de bebês que vão para estúdio com fome e a mãe não sabe que aquilo é fome, ela ainda não tem experiência suficiente, o bebê não para de chorar, fica lá esgoelando, o peito às vezes não tem leite suficiente para satisfazer o bebezinho e a mamãe nem sabe. Então você procurar um pediatra, ver direitinho, cada caso é um caso, cada bebê é único, tá? Isso é importante. Roupinhas. Se você for para um estúdio, eu aconselho que você coloque uma fralda no bebê, bem soltinha, para que não fique apertando, fazendo marquinhas na pele do bebê. E evite colocar roupas que são difíceis de tirar. Às vezes, pode ser que na sua cidade esteja frio, então você coloca uma roupinha e enrole o bebezinho numa manta bem quentinha e tal. Se for num lugar quente, como onde eu moro, por exemplo, nem precisa colocar roupinha. Só uma manta levezinha embrulhando o bebê e ele de fraldinha já é suficiente. Porque se o bebezinho está de barriguinha cheia e a gente já pode iniciar o ensaio, o bebê não tendo que tirar um monte de roupa, ele não vai nem acordar. Vai ser só tirar a fralda, a pele do bebê não está marcada. Tudo isso facilita no resultado final da foto. Lógico que as fotos feitas no estúdio, elas vão todas serem editadas e tratadas.
Mas até mesmo os papais que fazem as fotos em casa e vão editar essas fotos no celular, vai facilitar muito se não tiver aquelas marquinhas de fralda na pele do bebê. Além disso, outra coisa importante é evitar passar aquelas pomadinhas de assadura, porque elas são muito brancas, elas ficam emplastadas na pele do bebê, e isso daí, quando a gente vai fazer fotos do bebê peladinho, ou a gente vai colocar algum acessório, um tecidinho em cima, pode, além de grudar no tecido, essa pomada, fica difícil você editar isso no Photoshop depois. Tirar, né, toda essa parte branca, tem bebês que vêm com muita pomadinha, bem emplastado mesmo, e aí fica uma coisa assim mais difícil da gente resolver depois. Então, já que vai fazer o ensaio, evita passar pomadinha. Depois que terminar, que o bebê estiver limpinho, tudo aí você pode usar normalmente. Chupeta. Usar ou não usar? Bom, eu sempre aconselho as mamães a trazerem uma chupeta, mesmo que elas digam que o bebê, meu bebê não pega a chupeta, eu já tentei. E lógico que a gente não obriga as mamães a trazerem ou obriga o bebê a usar, mas às vezes tem bebês que tem uma necessidade de sucção muito maior que outros, é um reflexo. E esse bebezinho, ele vai sentir essa necessidade. Isso não é fome, gente. Aí o bebê vai pro peito e fica fazendo o peito da mamãe de chupeta. E ele vai ficar lá, porque ele tem essa necessidade. Ele não quer mamar, ele tá só fazendo chupeta. E isso acaba, às vezes, demorando mais o ensaio, desgasta a mamãe, a gente perde muito tempo, sendo que uma chupeta, em questão de segundos, resolveria. Então, muitas vezes, os pais falam pra mim, o meu bebê não pega chupeta, mas eu trouxe. E quando chega na hora do ensaio, se eu sinto a necessidade de usar, eu coloco a chupetinha e tudo dá certo. E a gente consegue fazer a pose, o bebê nem sai do lugarzinho que ele tá. Então, facilita muito. Se você for fazer as fotos do seu bebê em casa e o seu bebê tem chupeta, então você já deixa do lado, porque pode ser que aquela hora que ele deu uma pequena resmungada, só a chupetinha já vai resolver, tá? Agora, para os pais que não usam, o pediatra recomendou não usar, tudo bem, não tem problema. Não é obrigatório usar, não significa que não vai dar certo fazer as fotos. É só uma forma de facilitar com que você já esteja com o bebê na pose e você não precise tirar ele dali e colocar no peito para acalmar ele, tá? Então isso é só uma dica. Acompanhante. Para os ensaios no estúdio, evite trazer outras pessoas, além, do pai, a mãe e irmãozinho se tiver. A gente precisa de um ambiente tranquilo e por mais que as pessoas, não, é a babá, ela vai auxiliar, no estúdio a gente não precisa disso. Aqui eu tenho uma assistente, por exemplo, a maioria dos fotógrafos tem um assistente que auxilia em tudo que for necessário. Se você for fazer um ensaio em casa e você mesmo vai estar fazendo essas fotos, então eu aconselho que vocês sempre tenham uma pessoa perto do bebê, tá? Então se a pessoa vai fotografar o bebê e ela tá sozinha e vai colocar o bebê em algum lugar, é muito importante que tenha alguém bem pertinho do bebê, porque o bebezinho ele tem reflexos. E nesses reflexos ele pode assustar, ele mexe a cabecinha, às vezes ele pode até virar. Então nunca façam um ensaio de bebê sozinhos, tá? Isso é realmente para a segurança do bebê. Saúde. É muito importante a gente tomar todos os cuidados. Nesse caso, exagerar nunca é demais. Então, vocês higienizarem todas as coisas que vocês vão usar, todos os tecidos,
todos os cestinhos, caixinhas, seja lá onde vocês forem colocar os bebês. Às vezes a mamãe e o papai vê fotos do estúdio que a gente usa uns pelinhos e coloca o bebê num cestinho em cima desses pelinhos. Esses pelinhos, eles são próprios e são usados somente para isso. Tudo que a gente usa aqui é higienizado. Aí a pessoa às vezes pensa e fala, vou colocar o bebê no meu tapete, que também é peludinho. Só que esse tapete está sujo, esse tapete as pessoas pisam com sapato, vem da rua. Então assim, todo cuidado é pouco, né? E a gente precisa estar atento. Então higienize as coisas e pense bastante aonde você vai colocar o recém-nascido, tá? Procure sempre colocar em cima de paninhos limpos. Procure passar álcool gel na mão o tempo todo. Álcool gel salva vidas, tá? Isso não é exagero. E se vocês estiverem resfriados, ou se o bebê estiver resfriado e vocês forem fazer a foto no estúdio, vocês agendaram com algum fotógrafo, no meu caso aqui eu sempre pergunto, e se o papai, a mamãe ou o bebê tiver realmente assim com uma virose, alguma coisa, eu remarco o ensaio. É muito importante a gente não fazer, primeiro porque se for o caso do bebê, o bebê não vai estar bem. Ele vai estar enjoadinho, ele vai estar com mal-estar, e isso daí reflete sim no ensaio. Segundo, nós, fotógrafos e assistentes, podemos pegar essa virose. E todas as coisas que a gente usa acabam sendo infectado. Então, isso, por mais que a gente higienize tudo que é usado no bebê, de qualquer forma, a gente sabe que onde a gente toca acaba ficando vírus, e a gente precisa cuidar de todos os bebês que vêm no estúdio. Além do que eu falo sempre isso para os meus filhos, eu não posso adoecer, de forma alguma, tudo tem que funcionar aqui. Então, se vocês forem fazer em algum lugar e vocês sentirem que estão com mal-estar e acham que pode ser uma virose, converse com um fotógrafo. E se vocês estiverem fazendo essas fotos em casa e perceberem que vocês estão levemente resfriados ou que o bebezinho está, também evite fazer as fotos, porque você vai perceber que o resultado não vai ficar tão bom assim, tá bom? Cólicas. Olha, quando a gente marca um ensaio de recém-nascido, uma das dicas é que o ensaio aconteça entre 6 e até 15 dias de vida do bebê. E quando a gente fala isso, a gente explica que porque é uma fase que o bebê tem sono mais profundo, é um bebezinho flexível e não tem cólicas. Mas toda regra é exceção, e como a gente falou, cada bebê é único. Existem bebês que com 10 dias já tem cólicas. Tem bebês que não vão ter, né? Isso daí é muito relativo, mas se o seu bebezinho já tem cólica, se você já percebeu isso e você vai fazer um ensaio num estúdio, já conversou com o pediatra e ele receitou umas gotinhas, então eu aconselho que você dê essas gotinhas antes de sair de casa, para que ela faça efeito e na hora de você realizar as fotos, o bebezinho esteja com a barriguinha tranquila. Tá? E leve também para o estúdio, caso precise dar mais umas gotinhas, ou se você achar, não, o bebê tá bem, hoje ele tá bom, não tá sentindo nada, leve, porque se acontecer na hora do ensaio do bebezinho ficar com aquele incômodo, o fotógrafo vai pedir e vocês vão administrar as gotinhas necessárias. No caso de vocês fazerem as fotos em casa, a recomendação é a mesma, tá? Se o bebezinho tiver com esses sintomas de cólica, vocês podem dar as gotinhas. Isso tudo se foi receitado pelo pediatra, tá bom? Horário. Quando as fotos são agendadas, com certeza o fotógrafo vai dizer o horário que vocês devem estar no estúdio. Eu gosto de frisar isso porque normalmente as pessoas tendem a atrasar
A gente marca, olha, 2 horas no estúdio, 2 horas ela diz assim, estou saindo de casa. Mas é 2 horas aqui. Por que isso acontece? Às vezes por uma falta de organização. Eu fui dar o banho no bebê agora, o bebê fez cocô na hora que eu tava no carro, aí a pessoa volta para trocar o bebê. Enfim, N motivos. Mas muitos fotógrafos usam luz natural para fazer as fotos do ensaio newborn. E aí ele tem um motivo para ele marcar aquele horário. Ele precisa da luz daquele período. E às vezes o bebê chega no estúdio acordado, ele vai querer mamar de novo, aí sim, fez um cocô, fez um xixi, vai trocar. O ensaio pode demorar a começar, então é importante que vocês evitem esses atrasos. Não é o meu caso, eu não uso luz natural, mas a dinâmica do estúdio, para que tudo flua bem, para que o resultado final seja satisfatório, para que o ensaio realmente dure em média 1h30, 2 horas, não seja cansativo para os pais, não seja cansativo para o bebê e até mesmo para nós fotógrafos, é importante que todas essas dicas, todas essas orientações sejam seguidas. Isso faz com que esse momento seja um momento especial, seja um momento que vocês vão lembrar com carinho do dia que vocês foram fazer as fotos do bebê, ou o dia que vocês tiraram para fazer essas lindas fotos em casa. E não de um dia estressante, um dia que foi cansativo, e que toda vez que vocês olharem as fotos vão dizer, ai meu Deus, esse dia foi, nossa, foi muito estressante, ai, foi muito irritante, foi muito cansativo, por N motivos. Então, seguir orientações, seguir as regras, se organizar. É o dia que vocês vão estar saindo com o bebê, então já deixa as coisinhas arrumadas, já veja o horário que o bebê vai tomar um banhinho, o horário que ele vai mamar, toda essa dinâmica. Porque isso daí vai fazer com que esse momento seja mais do que especial e seja lembrado com muito carinho, tá? Então eu espero que vocês, papais e mamães, que vão fazer as fotos dos bebezinhos em casa, que essas orientações ajudem. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, por favor, coloquem aqui embaixo sugestões, até para outros vídeos que eu possa fazer e orientar vocês, para que vocês consigam sempre estar fazendo fotos lindas dos bebezinhos. Para mim vai ser um prazer. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui, tá bom? E até o próximo vídeo.